Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo de análise Spoon Trader. Cara, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, tá? Não deixa de deixar o like, de compartilhar, de se inscrever no canal. Isso ajuda demais a gente a entregar conteúdo cada vez para mais pessoas, fechou? Aqui eu vou analisar os jogos deste fim de semana, desse sábado, desse domingo, que tem bastante jogos. Selecionei alguns jogos que eu vi valor em algumas operações aqui e vou passar para vocês, fechou? As entradas eu envio lá no grupo do Telegram, tá? O link tá aqui na descrição. Não realizei o fechamento dessa semana, tá? Eu fiz o vídeo de análises essa semana, dos jogos dessa semana, não fiz o fechamento, vou fazer o vídeo de análise dos jogos do fim de semana e depois eu vou fazer um fechamento da semana toda na segunda-feira, beleza? Com todas as análises, com todas as entradas, tudo que foi feito e tudo 100% para ficar uma coisa 100% transparente, fechou? No mais é isso, sem mais delongas, deixa aí o like, se inscreve aí no canal e vamos analisar para te preparar para fazer as operações desse fim de semana. Fechou? Bora pra cima. Seguinte, começamos aqui pela Bundesliga, nós temos Augsburg contra o Hoffenheim. Cara, o Hoffenheim ele tem a melhor campanha fora de casa na Bundes, tá? O Hoffenheim é o sexto colocado, atualmente tá aí se qualificando para a Conference League, né? É o início do campeonato ainda, mas tem tudo para ficar na parte de cima da tabela, cara. Fora de casa, olha só, o Hoffenheim tem 5 jogos e 5 vitórias, e não foram confrontos fáceis. Foi o confronto contra o Stuttgart, que tá fazendo uma campanha excepcional essa temporada, tá? Apesar de ter brigado para não cair na temporada passada, essa temporada tá fazendo uma bela campanha, tá? Ganhou do Werder Bremen, ganhou do Union Berlin, que fez uma excelente temporada passada da Bundesliga, do Campeonato Alemão, e essa temporada tá deixando a desejar, fechou? Colônia e o Heidenheim. Então, cara, é um dos melhores times fora de casa e enfrenta o Augsburg, que em casa venceu apenas 2. Em 3 jogos, ele não venceu de 5 jogos disputados, tá? Então, cara, pode ser um jogo com uma tendência para um lado para o Hoffenheim. Concordo com o odd parelho, a Bundesliga é um campeonato parelho, mas a gente pode dar uma olhada mais profundamente para o lado do Hoffenheim, tá bom? Espero gols, tá? Todas as partidas da Bundesliga a gente espera gols, mas levar pro live, porque geralmente as odds pré-live, cara, não tem valor. Nem pra duplar, nem pra triplar, nem nada, cara. Porque no longo prazo, cara, isso não funciona. Fechou? Até uma dupla a gente consegue fazer, consegue medir, consegue deixar tudo 100%. Agora, triplar, quadriplicar e tudo mais, cara, no longo prazo não funciona. Fechou? Mas espero gols no live, cara. Se o jogo começar aberto ou se tiver uma equipe atrás do placar e essa equipe tá buscando o gol e a equipe que tá na frente do placar buscando o contra-ataque, não segurando o resultado, a gente pode sim ter um jogo com over 2,5, fechou? Segundo jogo que eu vou analisar é do Bayern de Munique contra o Heidenheim. Cara, match odds aqui apenas no live para quem trabalha back super favorito. No jogo contra o Galatasaray, cara, teve a oportunidade de pegar uma odd alta da vitória do Bayern de Munique, então esperar o live. Ah, mas o Bayern de Munique marcou com 5 minutos de jogo. Cara, paciência, entendeu? Paciência. Vida que segue. Também espero gols, mas é um jogo voltado 100% para o live, tá? Provável vitória sim do Bayern de Munique, só que nessa odd, cara, eu não esticaria nem muito o handicap. Seguraria, beleza? O Bayern de Munique tem uma média de fazer 3 gols por jogo, tá? Então, às vezes o handicap menos 2, mas o handicap menos 2 vai estar pagando 1,50, vai estar pagando 50%. E se esse jogo for um jogo truncado, entendeu? Então, calma. Vê no live qual que é a postura das equipes para você se posicionar, tá bom? Terceiro jogo que nós vamos analisar aqui é o grande Stuttgart, cara, que vem fazendo uma excelente temporada, apesar de ter perdido os 2 últimos jogos, cara, foram os 2 últimos jogos que tá seu principal atacante, que é o artilheiro do campeonato, fechou? Não sei se ele volta para esse jogo aqui contra o Dortmund, mas se voltar, cara, podemos sim também esperar muito um jogo over, porque ele busca muito gol. Toda hora que pega na bola, ele é muito ofensivo, muito... ele gosta da definição da jogada, entendeu? Então podemos ser um jogo para gols, tá? O Dortmund, cara, ele costuma vencer o Stuttgart. Só que na última temporada, cara, o Stuttgart simplesmente tirou o título do Dortmund no último minuto de jogo. Beleza? O Dortmund só precisava vencer em casa para ser campeão, não dependia de resultado nenhum, e ele conseguiu empatar com o Stuttgart com um jogador a menos. Esse empate, se eu não me engano, deu a vaga para o Renegation, que o Stuttgart estava disputando para não cair, né? O Renegade é o terceiro colocado da segunda divisão contra o antepenúltimo colocado da Bundes 1, né, da primeira divisão. E o Stuttgart conseguiu se manter na Série A e tá fazendo essa bela campanha, tá? Mas os outros jogos, tirando esse que tirou o título, que é um puta jogo importante, cara, dos últimos 10 são 8 vitórias do Dortmund. Então tem uma soberania, sim, tá? Mas, cara, trabalhar o empate anula Dortmund
é arriscado pré-live, entendeu? É arriscado. Espero gols caso o atacante do Stuttgart, o principal atacante dele, esteja de volta, tá? E, cara, trabalhar algo a favor do Borussia Dortmund, tá? É interessante. Antwerp contra o Santander Liège, tá? O Antwerp aqui começou a vencer novamente, né? Não estava numa campanha tão legal, vinha de 2 derrotas, aí venceu o último jogo contra o Genk, uma vitória importante, tá? Que, cara, vai ter que focar aqui na Liga de novo, porque Champions League praticamente já era, se eu não me engano já era mesmo, nem estatisticamente consegue se classificar, tá? Em casa tem uma campanha até que ok, né? Não tem derrotas, mas tem 2 empates e tem 4 vitórias, tá? É provável sim vitória do Antwerp, mas eu quero ver o futebol do Antwerp da temporada passada, que fizeram ele se classificar para Champions, cara. Ainda não me demonstrou esse futebol. Tem uma defesa compacta, entendeu? É isso que eu preciso deles. Buscar esse back no live pode ser interessante, tá? Pré-live, não sei se eu vou trabalhar esse jogo aqui. Fechou? Seguimos, nós temos Campeonato Brasileiro, nós temos Coritiba contra o Cruzeiro. Aqui é briga direta contra o rebaixamento. O Coritiba que tem matematicamente ainda chances de escapar do rebaixamento, apesar de ser muito improvável, porque a distância de pontos são 11 pontos. Então teria que depender de muitos resultados para conseguir escapar, beleza? O Cruzeiro não tem nada com isso, tem que meter bronca, tem que sair, tem 2 jogos a menos aí praticamente do que os times daqui da parte de cima da tabela. Então tem que vencer o Coritiba mesmo jogando fora de casa. O empate é ruim para as duas equipes. Então se o empate é ruim para as duas equipes vão querer vencer essa partida, é um jogo que eu espero gols, tá? Mesmo as duas equipes sendo under no ataque, entendeu? E ser over em tomar gol. Praticamente o Coritiba tomou 67 gols, a média de tomar 2 gols por jogo, tá beleza? Então tem uma defesa muito frágil. Então por isso mesmo eu espero um jogo aberto, principalmente se o Cruzeiro abrir o placar, cara, a probabilidade do Coritiba se expor e o Cruzeiro conseguir fazer mais é grande, ou vice-versa, tá bom? Então eu espero gols nessa partida aqui, talvez trabalhar o empate anula o Cruzeiro, cara, só se você for cruzeirense, cara, uma análise fria mesmo, é um jogo bastante parelho. Tá? Nós temos um clássico no Rio de Janeiro, que é o Flamengo e Fluminense, tá? Um jogo também que eu espero gols. O time do Diniz, cara, não tá uma postura um pouco diferente do São Paulo. Tá mais leve, porque o time tanto São Paulo quanto o Fluminense estão classificados para Libertadores. Só que o Fluminense eles estão jogando sim para vencer. Estão jogando, não estão de férias totalmente, estão jogando tão focado, tá? Até porque tem o Mundial de Clubes em dezembro, então a equipe está se comportando para manter o ritmo, para disputar o Mundial. Então, cara, eu espero um jogo parelho, tá? Essa odd aqui do Flamengo pré-live, no meu ponto de vista, não tem valor. Flamengo, cara, tem tudo para jogar mais, tá motivado, vem de uma vitória de 3-0 contra o Palmeiras em casa, show de bola. Só que por outro lado tem o Fluminense que tá motivado sim para disputar o Mundial e que acabou de ser campeão da Libertadores e que fez um belo jogo contra o Internacional fora de casa, onde todo mundo esperava uma vitória do Internacional fácil e acabou o jogo terminando empatado, beleza? Um jogo importantíssimo pro Flamengo, porque o Flamengo tem um jogo a menos do que o Palmeiras e do que o Grêmio, e se vencer ele empata com o Palmeiras e com o Grêmio e com o Botafogo, e que o Botafogo tem um jogo a menos ainda, tá? Então, cara, é um jogo que é vencer ou vencer pro Flamengo, o empate é horrível, e o Fluminense vai fazer de tudo para trabalhar esse título do Flamengo, tá bom? Então eu espero aqui um jogo para gols, nenhuma das duas equipes quer sair com a derrota, sendo que o empate é interessante pro Fluminense, tá? Então se o Flamengo abrir o placar, o Fluminense vai buscar esse empate, fechou? Voltando para Espanha, para Europa, nós temos Real Madrid contra o Valência, cara. Aqui é poupa tempo, é provável vitória do Real Madrid, tá? A odd tá 1,30, se eu não me engano. Pode sim trabalhar um handicap -1, mas acima de 1,60, 1,70 para ficar uma relação legal de green com red, tá ok? Enfrenta o Valência no confronto direto entre as duas equipes, olha só. Dos últimos 10 jogos, o Real Madrid ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6 dos últimos 10 jogos e perdeu apenas 2. Então tem sim uma soberania contra o Valência. Jogando em casa, apesar do Valência estar vindo de uma boa fase, são 5 jogos sem perder, cara, é muito mais time, tá bom? Então aqui é provável vitória do Real Madrid, beleza? Almeria contra o Real Sociedade, cara. Um jogo interessante, a odd do Real Sociedade tá legal, tá aí 1,80, tá? O Real Sociedade que jogando fora de casa
de 5 jogos venceu apenas um. Talvez por isso que seja a odd um pouco mais alta, tá? Mas enfrenta o Almeria, que jogando em casa não venceu nenhum jogo. São 2 empates e 4 derrotas, tá bom? Fez 9 gols e tomou 15, uma média de quase tomar 3 gols por jogo. Então Real Sociedade vem sim como favorito, mas uma odd mais elevada, mas dá para buscar essa vitória do Real Sociedade sim, tá? Pode ser interessante aqui, até para o Real Sociedade se aproximar aqui das vagas da Champions League, porque tá ficando de fora, tá atrás até do Betis, beleza? Raio Vallecano contra o Girona, o Raio Vallecano que vem fazendo uma boa campanha, apesar de estar na parte de baixo da tabela, cara, nono colocado aí, não tá entre os 8 primeiros, vamos dizer assim, entre os 6 primeiros aqui da classificação das ligas europeias, mas só tem 2 derrotas no campeonato, e jogando em casa, vamos dar uma olhada aqui, tem apenas uma derrota, beleza? Os últimos jogos do Raio Vallecano, olha só, os últimos 10, eles não perderam nenhum. Aqui já começa a temporada passada? Não, ainda tem essa temporada, teve um amistoso aqui no meio, mas vamos pôr, dos últimos 10 não perdeu nenhum. Jogando em casa tem apenas 2 derrotas, tá? Uma do Atlético de Madrid e uma contra o Espanhol. Só que enfrenta o Girona, que tem a melhor campanha fora de casa, se eu não me engano melhor campanha fora de casa, que de 6 jogos venceu 5 e empatou 1. Tá fazendo uma campanha muito superior, vem jogando muito bem. Teve um jogo pirotécnico recentemente contra o Osasuna, fora de casa também, mas mesmo assim conseguiu sair com a vitória. Ele esteve atrás do placar em alguns momentos, tá? E mesmo assim conseguiu sair com a vitória contra o Osasuna. É um jogo que eu espero gols também, tá? Mas trabalhar algo a favor do Girona nessa boa fase pode ser interessante até o momento que o Girona comece a tropeçar e cair, porque não tem um elenco de Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, até o Atlético Bilbao, entendeu? Então vai chegar um momento que a gente não vai conseguir extrair valor. A gente tem que aproveitar enquanto tá essa boa fase aí pra gente conseguir extrair valor do Girona. E aproveitar que as odds estão excelentes. A odd tá parelha, né? Tá parelha, beleza? 2,40, 3, 2,90, beleza? Então dá para trabalhar algo a favor do Girona aqui. O Wolverhampton contra o Tottenham. Tottenham, um time que eu estou confiando essa temporada, tá? Esperei os 2 primeiros jogos ali para ver qual que é a postura do Tottenham. Depois eu consegui pegar algumas vitórias do Tottenham, alguns handicaps do Tottenham, até empate anula quando a odd estava excelente. De 11 jogos, cara, perdeu apenas um. Porém, cara, enfrenta o Wolverhampton, que simplesmente, olha só a campanha do Wolverhampton jogando em casa, empatou com Aston Villa, empatou com o Newcastle, ganhou do City, beleza? Então não é um time fácil de se jogar contra. Por esse motivo eu fico de fora até do empate anula Tottenham. Cara, um time que ganha do City não é qualquer time, beleza? Então vai fazer um jogo difícil pro Tottenham. E no confronto direto entre as duas equipes, cara, dos últimos 5 jogos, o Tottenham só conseguiu vencer 2 partidas. E a última, o Wolverhampton venceu em casa, tá bom? O Wolverhampton jogando em casa. Dos últimos 5 jogos do Wolverhampton jogando em casa. Então, muito cuidado, pezinho no chão. Vamos levar pro live esse jogo aqui para trabalhar com uma certeza maior para ver uma postura do Tottenham. Se tiver superior, a gente trabalhar algo a favor do Tottenham. Se não, ficar de fora do mercado. Fechou? Nós temos Manchester United e Luton. Apesar de eu não confiar no Manchester United, cara, tá fazendo uma temporada muito ruim, tá tendo crise lá, o técnico muito mal, acabou de perder de virada do Copenhagen, que eu falo, que eu sou brasileiro, mas é Copenhagen, se eu não me engano, que fala a pronúncia. Cara, jogo, pelo amor de Deus. E no jogo que jogou em casa, quase tomou um empate no último minuto se não tivesse perdido o pênalti, tá? Então venceu o Copenhagen em casa e perdeu do Copenhagen fora de casa. Só que enfrenta um Luton, cara, que apesar de estar em 17º colocado, é um dos piores times do campeonato. Joga muito mal e vai brigar para não cair. Por isso essa odd 1,30 pro Manchester United, cara. Mas eu mesmo assim não confio nessa odd 1,30 do Manchester United. Se tivesse 1,55 mais ou menos, eu pegaria essa vitória do Manchester United a seco, tá? Mas 1,30 forçou demais pela fase. Então não vale eu expor meu dinheiro, o risco, a 1,30 do Manchester United pela fase. Mas provável vitória do Manchester United, tá? Arsenal contra o Burnley, uma fase totalmente diferente. Uma odd um pouco mais abaixo que o do United. Cara, provável vitória do Arsenal para
completar bilhete. Provável vitória do Arsenal no primeiro tempo para você buscar um back favorito, tá? O Arsenal costuma abrir seus placares, é um time muito ofensivo e pode explorar um handicap -1, -1,5, -2, porque o Arsenal ele costuma vencer de placares elásticos. Olha só, 2-0 contra o Sevilha, 5-0 contra o Sheffield, aqui tem 1-0, mas tem um 4-0 contra o PSV, temos um 3-1 contra o Manchester United, só time casca grossa, tá? Temos aí um 5-3 contra o Barcelona, mas aí já voltou em amistoso já. Mas enfim, espero ser uma vitória do Arsenal e se bobear um placar elástico, fechou? Middlesbrough, se eu não me engano se pronuncia assim, contra o Leicester, cara. Leicester que vem dando greens pra gente aí, pra quem acompanha lá no grupo do Telegram, o link tá aqui na descrição, tá? Peguei várias vezes a vitória do Leicester, peguei várias vezes o empate a nulo do Leicester, então bastante greens mesmo, e tomamos um red apenas com o Leicester, que foi no último jogo que eu coloquei empate a nulo, jogando em casa contra o Leeds, e acabou perdendo, tá? Um confronto difícil, uma entrada arriscada, mas eu me expus ao risco porque o Leicester está fazendo uma excelente temporada. 15 jogos, são 3 vitórias e 2 derrotas. Aqui mesma coisa, cara, a odd está excelente pra gente buscar um empate a nulo jogando fora de casa contra o Middlesbrough, se eu não me engano é assim mesmo que se pronuncia, é o 12º colocado, tem apenas 6 vitórias em 15 jogos, então perdeu ou empatou 9 jogos, vem de 2 jogos sem vencer, então eu espero sim uma vitória do Leicester aqui, tá? Mas eu iria com empate anulando por jogar fora de casa. Fechou? Lecce contra Milan, cara. Poupa tempo também, provável vitória do Milan. São prateleiras diferentes. O Milan que tá com um time muito bom. Apenas 3 derrotas essa temporada, cara. Perdeu pra Udinese, perdeu para a Juventus e perdeu para a Inter de Milão. Então, essa da Udinese aqui, cara, foi a variância do mercado. Agora, contra a Juventus e a Inter de Milão são clássicos. Então, são derrotas que podem ser justificadas. Agora, enfrenta o Lecce, que está lá na parte de baixo da tabela, cara. É jogo para o Milan amassar, porque senão vai ver seus adversários se distanciando. A Juventus joga em casa, eu vou falar da Juventus daqui a pouco, contra o Cagliari. E provavelmente vai sair com a vitória, então já tem 29 pontos da Juventus. E a Inter joga no domingo, aí a gente vai analisar o jogo da Inter no domingo também. Provavelmente sairá com a vitória, então começa a distanciar. E ainda tem a Napoli jogando em casa também, joga no domingo, que pode passar o Milan se o Milan tropeçar aqui. Então é provável sim vitória do Milan, fechou? Juventus e Cagliari, cara, apesar de não confiar muito na Juventus, cara, eu acredito que essa temporada a Juventus vai ficar entre os 3 primeiros, até porque só disputa a Série A Team, não tá disputando nenhum campeonato europeu, então, cara, é foco total nessa liga aqui, eles vão buscar isso, mas apesar de estar demonstrando um futebol que está convencendo nos últimos jogos, não está convencendo tanto no primeiro tempo, não está tendo placares muito elásticos, tá? Mas contra o Cagliari, que é um time também que está na parte de baixo da tabela, que provavelmente brigará para não cair. Cara, aqui eu confio na vitória da Juventus por 1 gol de diferença, por 2 gols de diferença, por 3 gols de diferença, entendeu? A gente pode explorar o handicap aí sim, fechou? No mais é isso, cara, finalizamos as análises de domingo, cara, vamos para de sábado, né, cara, vamos fazer as análises dos jogos de domingo agora, tá bom? Se você ficou até aqui no vídeo, cara, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá? Vamos analisar os jogos de domingo agora, no final do vídeo tem bilhete pronto, tá? Só adiantar o vídeo até o final lá que você consegue ver o bilhete pronto, fechou? Domingo, iniciamos com Leverkusen contra Union Berlin. Leverkusen que vem demonstrando o melhor futebol europeu. Xabi Alonso está fazendo uma campanha excelente lá, tá? Se eu não me engano é líder do campeonato, não tem nenhuma derrota, né? É isso mesmo, são 10 jogos, 9 vitórias, o empate vem de 5 vitórias consecutivas. Enfrenta o Union Berlin, que fez uma excelente temporada passada, pegamos alguns greens com o Union Berlin e simplesmente, cara, de ladeira abaixo essa temporada, vem de 5 derrotas consecutivas, de 10 jogos que jogou, perdeu em 8. Então vem uma campanha muito ruim. Então, cara, super favorito o Leverkusen. Provavelmente virá para esse jogo para amassar, tá? Dá para trabalhar um handicap -1 a favor do Leverkusen, apesar do jogo da Europa League no meio de semana ter sido um jogo preguiçoso, tá? Que me deu um reembolso porque ficou de 1 gol de diferença, mas jogou, cara, um futebolzinho que não é o futebol do Leverkusen, tá? Então esse jogo aqui deve vir mordido e deve sim sair com a vitória com tranquilidade contra o Union Berlin, fechou? Nós temos
Leipzig contra o Freiburg, cara, um jogo difícil, tá? Eu espero sim a vitória do Leipzig, mas eu não esticaria no handicap -1 não, cara. Eu queria pegar essa vitória a seco, mas essa odd tem que estar acima de 1,55, 1,56 para eu pegar essa vitória a seco. Se não, a gente espera o live e busca um back favorito aí, beleza? Um jogo complicado. Não é um jogo fácil, apesar do Leipzig em casa, vamos ver a campanha, olha só, não perdeu nenhuma, são 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates, tá? E o Freiburg fora de casa, olha só, venceu apenas uma, então por isso que eu quero pegar essa vitória do Leipzig, fechou? Mas é um confronto parelho que eu espero gols, assim como Leverkusen e União Berlim, Bund sempre espero gols no live, tá? Saindo da Alemanha, indo para a Áustria, nós temos o queridinho Salzburg, um dos times mais lucrativos, não é mais o mais lucrativo aqui do ano das entradas lá no grupo Telegram, tá? Eu faço fechamento, como eu disse, então segunda-feira eu vou passar depois os times mais lucrativos, as ligas mais lucrativas, as entradas mais lucrativas lá do grupo Telegram, eu faço um fechamento completo das análises que eu tô fazendo, enfim, segunda-feira eu posto, tá? Nós temos Salzburg contra o Áustria Viena, sempre é bom trabalhar a favor do Salzburg, ele está sim a uma prateleira acima de todos os times da liga, tá? Tem um confronto um pouco mais parelho contra o Lask, contra o Sturm Graz, mas, cara, é uma prateleira acima, beleza? 29 pontos, líder do campeonato com 9 vitórias em 13 jogos, tá? Perdeu apenas 2, enfrenta o Áustria Viena que está aqui embaixo, mas vem de uma campanha legal, uma ressuscitação, porque iniciou a temporada muito mal, tá? Mas vem de 5 jogos sem perder, por isso essa odd mais alta pro Salzburg, cara, mas como eu disse, é uma prateleira acima, provavelmente eu irei buscar essa vitória aqui, tá? União Sangliosa contra o Kortrijk da Bélgica, cara. Trabalhamos bastante também União Sangliosa lá no grupo do Telegram. É líder, praticamente isolado aqui da Bélgica, tá? 13 jogos, são 10 vitórias, 1 empate e 2 derrotas apenas, vem de 5 vitórias consecutivas e inventa o Kortrijk, que é o último colocado, que dos 3 jogos perdeu 8, tá? Em casa, União Sangliose em 7 jogos perdeu apenas 1, tá? Tem 5 vitórias. E o Kortrijk fora de casa, cara, não ganhou nenhuma. Então, sim, provável vitória do União Sangliose. Podemos explorar o handicap também. O União Sangliose costuma vencer seus jogos com uma certa tranquilidade, tá? Grêmio e Corinthians agora saindo da Europa, vamos para o Campeonato Brasileiro. O Grêmio aqui só a vitória interessa, só que o Corinthians é um time enjoado, tá? Apesar de não ter feito uma bela temporada, cara, o Corinthians se fechar ali atrás vai dar trabalho pro Grêmio, então eu não viria com essa vitória seca do Grêmio aqui não, tá? Dos últimos 5 jogos são 5 vitórias do Grêmio, vem motivado, vem de uma virada, uma vitória de virada contra o Botafogo, tem chances claras para ganhar o título, então só a vitória interessa, tá? Talvez entrar na vitória do Grêmio a 1,70, 1,80 pode ser interessante. Agora 1,65 eu fico de fora, tá bom? Começa a ficar ruim a relação de green e red por conta de ser Campeonato Brasileiro. É diferente eu entrar no 1,65 na vitória do Grêmio de eu entrar 1,65 na vitória do Real Sociedade, que eu tenho uma confiança maior e as equipes geralmente estão em prateleiras diferentes lá na Espanha do que aqui no Brasil, que, cara, o Curitiba vence o terceiro colocado, o último colocado vence o primeiro, é um campeonato mais parelho, fechou? Jogo eu espero gols também, tá? Bragantino e Botafogo, confronto direto aqui na liderança também, tá? O Bragantino que deu mole perdendo para o São Paulo dentro da casa do São Paulo, tá? Era um jogo para se vencer, principalmente São Paulo de férias, mas o São Paulo resolveu jogar futebol e fez um gol no último minuto de pênalti, tá? Mas o 0-0 ainda assim era um resultado ruim para o Red Bull Bragantino. Não fiz operações no jogo, mas o empate anula o Bragantino tinha valor se o Bragantino tivesse jogado como campeão, mas não jogou. Agora tem um confronto direto contra o Botafogo, pode arrancar sim pontos do Botafogo. O Botafogo não pode cair na pilha, é muito mais um trabalho psicológico, cara, do que em si o jogo de futebol. Vem de 5 jogos sem vencer e, cara, são jogos que o Botafogo, olha só, aqui ele tava vencendo de 3 gols, 2 gols de diferença do Grêmio e deixou o Grêmio virar. Aqui ele perdeu para um time que tá no rebaixamento, mas era clássico. Aqui ele tava vencendo por 3 gols de diferença e tomou 4. Tá? E aqui perdeu pro Cuiabá, um time que está disputando na parte de baixo da tabela. Então, cara, é emocional. Contra time pequeno não tá conseguindo vencer, e contra time grande tá vencendo, jogando muito, mas tá tomando muito gol lá atrás, tá? Agora enfrenta o time grande, ele tem que tomar, tem que fazer gols e não tomar, beleza? Então, um jogo parelho, espero gols, são duas equipes over, tá? O Botafogo com o segundo melhor, terceiro melhor ataque do campeonato
e a segunda melhor defesa, não, terceira melhor defesa, tá? Desculpa. E o Bragantino com a segunda melhor defesa e um dos melhores ataques do campeonato. Fechou? Jogo interessante para gols. Nós temos o Atlético Mineiro e Goiás brigando para não cair aqui, o Atlético Mineiro brigando na parte de cima da tabela, já começa a ficar um pouco longe o título, tá? Depois desses 2 empates, 2 tropeços que poderia sair com a vitória contra o Corinthians, poderia ter saído com a vitória contra o América Mineiro. Só esses 2 pontos aqui, esses 4 pontos que faltaram, deixaria o Atlético Mineiro com 58 pontos brigando aqui pelo título aqui em cima. Mas vai ficando difícil. Apesar de ser uma diferença pouca de pontos, cara, são 5 times que tem que perder para o Atlético Mineiro conseguir ultrapassar todos eles. Então começa a depender de resultado, tá? A disputa tá mais ali entre os 4 primeiros colocados, fechou? E o Flamengo que tem um jogo a menos. E, enfim, o Goiás aqui é vencer ou vencer, então pode ser um jogo aberto pela exposição do Goiás, tá bom? Mas o Atlético Mineiro é um time mais under, tá? Clássico Sansão, São Paulo, mesmo de férias, vai fazer alguma... Acredito, né? Porque eu pensei que o São Paulo ia bater de frente com o Palmeiras e tomou 5. Agora, ele pode atrapalhar a vida do Santos um pouquinho, que tá um pouco em cima da tabela lá, né? Subiu para 13º colocado, vem de 5 jogos sem perder, porém, cara, ainda a disputa do rebaixamento tá a 4 pontos. Tá beirando ali, ó. Então o São Paulo pode sim atrapalhar o Santos de alguma forma aqui. Agora, se o São Paulo jogar de férias, é provável a vitória do Santos. É favorável, né? Trabalhar a favor do Santos contra o São Paulo, tá? Vasco contra América Mineiro, cara, odd muito baixo pro Vasco, o América Mineiro já rebaixado, mas os times que já estão rebaixados, cara, geralmente não entregam a toalha não, tá? Então, se o Vasco vier com bobeira aqui, eles podem se complicar, é um favorito que pode se complicar, fechou? Provável vitória do Vasco, tá? É mais time que o América Mineiro, porém nessa odd aqui eu passo, só no live e olhe lá. Copenhagen contra o Brondby, né? Copenhagen contra o Brondby. É Brondby que se pronuncia. Disputa entre a primeira colocação, primeiro contra o segundo colocado, tá? Jogo parelho, tá? Mas se der para trabalhar um empate anula aqui, pode ser interessante. Em 1,95 pode ser que dê para trabalhar um empate anula, tá? É mais time, beleza? Vamos ver a campanha do Copenhagen em casa, olha só. É a segunda melhor campanha com apenas 2 derrotas, tá? E o Brondby fora de casa, vamos dar uma olhada aqui. Segunda melhor... Cara, confronto difícil, hein? Difícil pro live, mas jogão, tá? Jogão na Dinamarca. Barcelona contra Alavés, cara. Provável vitória do Barcelona, apesar de ainda não estar jogando o jogo no Camp Nou. É muito mais time, prateleiras aí, é umas 3, 4 prateleiras acima, né, cara? E tá vendo o Girona, seu rival, né, da mesma cidade, líder se distanciando aí devagarzinho, entendeu? Então, cara, provável vitória do Barcelona, dá pra trabalhar um handicap menos 1,5, menos 2 pro Barcelona também. Enfrenta um adversário acessível. Vamos dar uma olhada do Barcelona jogando em casa, olha só, 6 jogos, 5 vitórias, e o Alavés jogando fora não venceu nenhuma, entendeu? Então tem todas as estatísticas e probabilidades para trazer a vitória do Barcelona aqui. Atlético de Madrid e Vila Real, tá? O Atlético de Madrid, que vem dos últimos 5 jogos, perdeu apenas uma, e o Vila Real também, tá? Confronto direto parelho, muitos empates, uma vitória do Vila Real e uma vitória do Atlético de Madrid. Então um confronto parelho, apesar do Atlético de Madrid estar num momento melhor e com um time melhor. Odd baixa, tá? Eu esperaria o live. Mas se você quiser entrar numa vitória, colocar no bilhete, o Atlético de Madrid sim é favorito. Só que eu acho que é um confronto, cara, que pro live pode dar trabalho sim pro Atlético de Madrid. Ainda mais que veio de uma derrota contra o Las Palmas. Então você vê que não é isso tudo o Atlético de Madrid. Beleza? Vila Real vai vir aqui para vencer, porque cara, Vila Real, Valência são 2 times que disputaram na parte de baixo, Sevilha, disputaram a parte de baixo da tabela na última temporada, mas são times que estão em prateleira acima de Las Palmas, de Getafe, de Osasuna, de Cádiz, e estão lá embaixo disputando com eles, tá? Jogo parelho, tá? Mas provável sim vitória do Atlético de Madrid. Liverpool contra o Brentford. Liverpool também, que eu voltei a trabalhar essa temporada pré-live, cara. É o time que tá me dando um pouco de confiança a mais, tá? Enfrenta o Brentford. Jogo sim de provável vitória do Liverpool, tá? O Brentford vem de 2 jogos sem vencer, um pela Liga Europa e um
O Liverpool vem de 2 jogos sem vencer, até como foi Liga Europa, o Brentford perdeu pro Toulouse, mas aqui foi com um time meio que mesclado, tá? Empatou com o Luton, com o pior time do campeonato, beleza? Aqui quebrou muito bilhete esse empate aqui, tá? E enfrenta o Brentford, que vem de 3 vitórias consecutivas, tá? Ganhando do West Ham, que é um adversário enjoado, ganhando do Chelsea, que é um timão apesar da fase, tá? E ganhando do Burnley. Cara, provável sim vitória do Liverpool. Essa odd tá até interessante para buscar em um handicap também, por favor do Liverpool, que não pode deixar os times distanciar aqui na parte de cima da tabela. Então, antes dessa pausa da data FIFA, cara, a gente pode sim buscar essa vitória do Liverpool. Chelsea contra o Manchester City, aqui é poupa tempo também, apesar de ser um clássico nacional, cara. Manchester City tá numa prateleira acima do Chelsea hoje, tá sim. Elenco, fase, o estilo de jogo, momento, tudo, beleza? Então dá pra buscar, raridade trabalhar 1,70 a favor do Manchester City, então é uma oportunidade boa de se buscar a vitória do City, tá? O West Ham e Nottingham Forest, tá? Aqui é provável vitória do West Ham também. O Nottingham Forest jogando fora de casa tem apenas uma vitória em 6 jogos, tá? E o West Ham jogando em casa tem 2, né? Mas não perdeu em 3 dos 5 jogos que jogou em casa. O West Ham, que eu trabalhei empate anula 2 vezes essa temporada, os 2 foram red, pelo amor de Deus, né? Não trabalharei mais empate anula o West Ham essa temporada, tô brincando. Tiver oportunidade para trabalhar, tá? Aqui sim dá para buscar a vitória do West Ham, mas eu vou esperar o live, fechou? Napoli e Empoli, cara, odd bem amassada pro Napoli, enfrenta um adversário bem acessível, e se o Napoli quiser disputar alguma coisa essa temporada, cara, tem que vencer esses times pequenos, porque diferente da temporada passada, a Inter, a Juventus e a Milan entraram com tudo, o Napoli já tava despontando. Opa, travou o vídeo. Deixa eu só tirar e colocar aqui. Acontece, coisa que acontece ao vivo. Pera aí. Foi. Aí, a Napoli, cara, essa temporada iniciou meio que com os tropeços. Agora parece que se reencontrou, tá? Então dá sim para buscar uma vitória da Napoli com o handicap -1, tirar um pouco a vantagem da Napoli, porque enfrenta um adversário bem acessível, como eu disse. Dos 11 jogos que a Empoli disputou, venceu apenas 2, tá ok? Inter contra o Frosinone, mesma coisa da Napoli, mesma análise da Napoli, tá? Só que a Inter ainda tá numa fase melhor. Então a gente pode sim buscar essa vitória da Inter também, tá? E pra finalizar, ainda falta o bilhete pronto, ainda falta 2 joguinhos aqui, o bilhete pronto ainda. Nós temos o Ajax, cara, que tá, olha só, não é montagem. O Ajax está em 12º colocado do campeonato holandês. Time que tá todo ano entre primeiro e segundo, os maiores campeões do campeonato holandês. Essa temporada está em crise, só que parece que está em recuperação. Então, cara, a gente pode ficar de olho já nessas vitórias do Ajax. Essa aí, por exemplo, tá a 1,55, cara, porque daqui a pouco, se o Ajax voltar a ser o Ajax de verdade, cara, essa odd vai começar a estar 1,30, vai estar 1,20, entendeu? Então a gente pode aproveitar essa subida do Ajax, tá? Mas vai confiar? Cara, até 1,55, vamos ver aqui. 1,53, até 1,55 eu confiaria sim. Tá? Confiaria sim, colocaria meu dinheiro na vitória do Ajax. Fenerbahçe contra o Adana. Vamos lá, dar uma olhada aqui. O Fenerbahçe que perdeu o último jogo aqui pro Trabzonspor. Eu estava empate anula Fenerbahçe, se eu não me engano. Deu red essa entrada aqui, mandei lá no grupo Telegram, tá? Enfrenta o Adana, um confronto parelho, tá? Apesar do Fenerbahçe estar na prateleira acima aí do Adana e tá fazendo uma temporada muito boa, a Adana pode complicar a vida do Fenerbahçe aqui, tá? O Fenerbahçe ele tem que vencer, porque senão começar a ver o Galatasaray se distanciando. As duas equipes estão muito distantes do terceiro e quarto colocado, uma diferença de quase 10 pontos. Então a disputa do título provavelmente vai ficar entre as duas equipes, e o título geralmente quando tá disputando assim entre as duas equipes é no detalhe. Então o empatezinho aqui contra o Adana é um resultado ruim. Então a gente pode buscar sim uma vitória do Fenerbahçe, fechou? Então finalizamos os jogos de domingo, cara. Domingo cheio, sábado e domingo cheio, antes dessa data FIFA. Vamos para o bilhete
pronto, cara. Seguinte, bilhete pronto. Eu separo 2 jogos com alta probabilidades de acontecer a operação e monto uma dupla, beleza? Nós, se eu não me engano, fizemos 30 bilhetes, 29 bilhetes, eu acho que eu mandei lá no grupo do Telegram, tá? Pra quem me acompanha. São 29 bilhetes entre eu e o Paulo. Acertamos 19 e erramos 10 numa odd média 1,70. Então, só se você fazer um cálculo mínimo de matemática, você sabe que a gente está sendo lucrativo. E isso é excelente, cara, com bilhete, tá? Com dupla. E sempre buscando odd de valor, buscando entradas de valor e buscando operações que estejam estatísticas e probabilidades a nosso favor, tá bom? Nesse bilhete deste fim de semana, cara, eu separei 2 jogos. Nós temos Curitiba e Cruzeiro na disputa direta aí do rebaixamento, tá? Então, o desespero do Curitiba, o desespero do Cruzeiro pode trazer um jogo aberto, então eu espero 2 gols. Então eu coloquei o over 1,5 no jogo do Curitiba e do Cruzeiro e o over 1,5 no jogo entre Flamengo e Fluminense, cara, que é o clássico do Rio, e o Fluminense vai fazer de tudo para atrapalhar o Flamengo de alguma forma nessa disputa do título, e o Flamengo tem a necessidade de vitória, então a gente pode esperar um jogo aqui de no mínimo 2 gols também. Essa dupla deu um total de odd de 1,86, cara. Já vou fazer a entrada e a entrada do bilhete pronto desse fim de semana, cara. Excelente odd e excelente oportunidade pra gente trabalhar aí essa dupla no Campeonato Brasileiro, fechou? Cara, o vídeo de análise para um trade foi isso. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, tá? Se inscreve no canal. Tamo junto, bora pra cima e até a próxima. Valeu!